Alô, meus amigos, obrigada por nos acompanhar aqui no Como Vai Você. Eu sou Manu Hayashi. Eu sou Paulo Nassif. E nós estamos aqui para trazer dicas de bem-estar, vida saudável, qualidade de vida e saúde para você, para que você possa viver bastante, uma vida longa e feliz. É por isso que nós estamos aqui. Como vai você, doutor Nassif? Eu vou muito bem, Manu. E você, como vai? Feliz da vida. Você está muito bem de verde e branco hoje. Muito obrigada. Entendendo o porquê, mas eu gosto muito de verde. A doutora Janaína também está de verde, então... mas eu já falo. Mas é que você tem o branco junto, que daí dá todo o significado. Toda mas a ela diferença. está muito bem de verde, doutora Janaína. Então, nós estamos recebendo a endocrinologista do Instituto Paulo Nassif, doutora Janaína Krause, e... eu queria lhe elogiar, dizer que você tem, assim, um dedo de ouro para escolher a sua equipe. Porque a gente, cada dia, conhece gente mais qualificada e melhor do seu grupo. Como é que você consegue reunir um time tão bom? Não, eu não sei isso também. Como é que eu consigo? Mas que eu fico olhando, e daí eu vou lá e falo assim, vem aqui. Né? Assim, puxa, você podia trabalhar com a gente. E sabe, a doutora Janaína, todos da nossa equipe lá, realmente eles conseguem agregar muitos valores e muito conhecimento no preparo dos nossos pacientes. Como vai você, doutora Janaína? Tudo bem, Manu? Vou bem. E você? Doutor Paulo, é um prazer. A voz está rouca. Mas eu acho que o tema vai ser bem interessante hoje. Vai ser muito interessante, porque a gente podia falar sobre várias coisas com uma endocrinologista. Não, e eu quero aprender muito sobre isso. Muito, hoje. Porque, na verdade, atinge a todos nós. Todos nós necessitamos saber sobre sono. A nossa conversa hoje é sobre sono. Então, seja muito bem-vinda, doutora Janaína. É muito bom tê-la aqui e poder falar sobre esse assunto. Você dorme bem, doutor Nassif? Eu durmo razoavelmente bem. Depende quando estou muito atarefado e quando eu estou mais tranquilo com as obrigações. A gente atinge. Não, mas mesmo assim, eu procuro dormir. Eu não sei qual é o ideal, não vou falar quanto eu durmo aqui agora. Vou esperar primeiro ela falar, depois eu conto. Então, doutora, eu muitas vezes ouço algumas pessoas, quero começar justamente com essa ideia, né? Ouço algumas pessoas dizendo assim, para mim 3, 4 horas de sono tá bom e tá tudo certo, eu fico ótima. Outros já dizem assim, eu preciso de 8 horas de sono para me sentir bem. Existe mesmo uma variação de tempo para cada pessoa? Manu, existe, isso é verdade, mas a grande maioria dos adultos deveria dormir ali entre 7 e 8 horas por noite, tá? Mas como que eu vou saber se eu dormi bem? Porque não é só quantidade, é qualidade de sono. Quando eu acordo descansada. Então, eu dormi 7, 8 horas e acordei descansada, eu tive uma boa noite de sono. A grande maioria devia dormir nesse tempo. Poucas pessoas, elas dormem menos de 5 horas e ficam bem. Porque tem uma história de sono profundo, não profundo, né? Que é avaliado por alguns exames, é isso? Isso. Na verdade, o sono ele é dividido em 2 categorias. A gente pode classificá-lo em não REM e o REM. O que é isso, né? O REM é movimentos rápidos dos olhos. É considerado um sono profundo. 20% do nosso sono é nesse estado REM. O não REM é 80% do sono. O que acontece nesses períodos do sono? Eu sei que o não REM ele é dividido em 4 estágios. Dentro desses estágios, lá no quarto, eu tenho liberação de hormônios, por exemplo. Por que a gente manda a criança dormir? Porque eu tenho liberação do GH, hormônio do crescimento. Por que o treinador manda o atleta dormir? Sim. Porque eu tenho a liberação do GH, que aumenta a massa muscular. Por que a gente fala para o paciente obeso? Durma bem. Porque eu tenho liberação da leptina, que é o hormônio da saciedade, nesse período do sono profundo, na parte do não REM. Entendi. Olha aí que interessante. E isso era uma coisa assim que eu ia comentar. Eu vi um estudo agora há pouco tempo, eu li uma matéria sobre estudo, eu não li o estudo, né? Mas li um estudo de uma universidade conceituada, apresentada, falando da diferença, por exemplo, que às vezes a pessoa acredita que é suficiente para ela, mas ela tem alterações imperceptíveis. Então, assim, até quanto que eu acho que eu descansei e não, né? E olha que interessante, eu trouxe alguns dados, porque assim,
O sono é importante para o humor, para a memória, para o raciocínio. Em criança, baixo rendimento escolar, o pai tem que olhar o sono dessa criança. Será que ele está dormindo bem? Será que a criança está não crescendo porque ele está dormindo bem? E olha que interessante, Manu. Os adultos que dormem menos de 5 horas, eles aumentam 15% os riscos de mortalidade. 15%? 15%, é muito. Muita coisa. Outro estudo super interessante que eu li. A falta de sono, a curta duração do sono, aumenta em 30% a probabilidade de demência em pacientes com 50, 60 e 70 anos. Meu Deus. O sono relacionado com a obesidade, relacionado com demência. Até então não se sabia isso. E às vezes a pessoa acha que ela está com Alzheimer, com princípio de Alzheimer, com alguma coisa, é falta de sono. Falta de sono. E a falta de sono pode levar a uma doença, obesidade, diabetes, pode levar ali a resfriados constantes, e às vezes a obesidade Sim, também baixa leva imunidade, né? muito. Olha aqui, ó. Menos de 7 horas aumenta em 3 vezes a chance de você ficar resfriada frequentemente. Então, isso é interessante. E aquela pergunta que você fez para a doutora Janaína, em relação a se para mim 6 horas é suficiente. É suficiente para mim mais? Pelo que eu entendo, é assim, não só estar descansado quando acordar, mas mereceria um exame. Isso, eu preciso ver. Será que eu durmo com qualidade? Porque, gente, o que eu preciso? Eu preciso entrar no sono profundo. O sono profundo é o REM? É o REM. É uma partezinha do não REM, mas é o REM. Esse sono profundo, se eu acordo várias vezes à noite, eu fico voltando para o primeiro estágio. Então, é estágio 1, 2, 3 e 4 do não REM, eu vou para o REM. Mas e se eu ficar acordando lá no terceiro estágio do não REM? Nunca vou chegar no REM, que é o sono em que você tem uma melhora do humor. É ele que vai fazer você sonhar. Eu não vou contar, se eu dormir pouco, meu humor é péssimo. Eu já não sou a pessoa mais bem-humorada do mundo. Mas olha que informação interessante do humor. Eu ia perguntar agora, nem pensei no humor, mas eu ia perguntar à doutora Janaína sobre a irritabilidade. Que acho que é semelhante, né? Eu até queria comentar sobre isso. Mas eu digo, a irritabilidade não é de estar de mau humor. Mau humor, mas... Não é mau humor, é você... É pavio curto. Não, e você estar o dia todo, assim, parece que ele não rende, parece que ele é um dia... arrastado, aquele dia aqui. Por quê? Porque ali, ó, ele vai fazer a recuperação emocional, esse sono profundo também. Mas a memória, gente, tudo que eu aprendo no dia é durante o sono que ele vai fixar no meu cérebro. Eu falo isso pro meu filho todo dia. A minha mãe, eu lembro que eu estava no vestibular e eu falava, mãe, preciso estudar, eu não quero perder tempo dormindo. E ela falava, filha, dormir é ganhar tempo. Não sabia disso, né? Mas por que os antigos mandavam a gente dormir? Porque é isso mesmo, é ganhar tempo. Você sabe que outro dia eu vi no Instagram, o Instagram aceita um monte de coisa, né? Um profissional da saúde. A gente sabe que tem profissionais da saúde bons e ruins, né? Defendendo que dormir é perda de tempo, que você está perdendo uma boa parte da sua vida dormindo, que você perde 1/3 da sua vida dormindo. Mas e aí, o quanto que você aproveita se você não tiver um sono? Você falou de sono fragmentado, e eu li ali uma matéria dizendo que Stanford apresentou um estudo dizendo que o sono fragmentado pode reduzir em 9 anos a expectativa de vida. Imagina, gente, 9 anos. Eu não quero viver 9 anos a menos do que está pretendido para mim. Entendeu? Então, se era perda de tempo, isso é perda de tempo. Você dormir, viver 9 anos a menos. Está perdendo 9 anos, 9 não é anos pouco. de vida, né? Então, isso é bastante importante. Como é que chama esse exame? Polissonografia. Polissonografia. Isso. Aquele chato que você dorme cheio de coisinha. Mas sabe que hoje tem domiciliar? Nossa, é super muda tudo, né? Eu vou fazer, domiciliar. Claro. Porque você está na tudo. sua Eu tô cama. escutando essa promessa faz um tempo. A doutora Janaína começa a cobrar. Pode deixar. Que ele possa fazer na cama dele, descansado, Claro. do lado da esposa dele, e possa ficar bem, né? Doutor Nassif, a obesidade pode prejudicar o sono? A obesidade pode prejudicar o sono, sim. As pessoas obesas costumam dormir pior? Pior. As pessoas obesas têm essas alterações de sono, e quase todos eles comentam com a gente. Por isso que muitos deles acabam sendo avaliados pneumologistas, acabam fazendo a polissonografia. Mas o paciente, assim, uma das primeiras coisas que ele diz para mim, quando ele perde peso e já começa a estar com uma saúde melhor, ele fala, doutor, eu durmo tão bem hoje. É que eu vou falar assim de uma maneira bem
né? Assim, de gente leiga, né? O paciente obeso me parece roncar mais. Daí tem a história das paradas respiratórias, não tem? Isso é a apneia, né? A apneia. Olha que legal, mano. Interessante, na verdade. O obeso, ele dorme pior. E dormir mal leva à obesidade. Essa era a minha próxima pergunta. Ou seja, é um ciclo. Por quê? Vamos tentar explicar de forma simples. Eu perdi uma noite de sono. Eu vou aumentar o hormônio da fome, a grelina. Eu vou diminuir o hormônio da saciedade, a leptina. Eu sempre falo para os meus pacientes, pensa naquela mãe que tem bebê pequeno, que acorda a noite inteira. Você acha que no outro dia ela vai querer comer um sanduíche natural? Ela vai querer comer chocolate, fast food, porque aquilo dá energia. Ela não recupera. Vai compensar de outra forma. Ela vai compensar de outra forma. Ela vai compensar tendo energia. Verdade seja dita que se a gente tiver um dia cansativo, você sai de um dia cansativo, você não pensa em comer uma saladinha, você vai atrás do carboidrato. E você tem energia para fazer exercício? Não. Você não quer fazer exercício, você pensa na cama, eu quero Fora que você está querendo morder metade das pessoas, né? Exatamente. E verdadeiramente há pessoas que são mais noturnas, mais diurnas, porque eu sei que existe um benefício de você acordar cedo, que tem o negócio da luz do sol, que tem alguns hormônios que são produzidos por isso, mas eu talvez não tivesse que respeitar mais também isso de eu produzir melhor de manhã, eu produzir melhor à noite. Isso sim, mas o que acontece é uma generalização. Hoje na pandemia a gente viu, né? Não, eu vou ficar acordado durante a noite e dormir durante o dia. Se eu generalizar isso, traz muitos malefícios, tanto que os profissionais da noite, aquelas pessoas que trabalham à noite por vigia, muitos anos, né? Tem maior tendência à depressão, maior tendência à obesidade, pior qualidade de vida, entendeu? Então, se a pessoa, ela realmente rende mais à noite, tudo bem assim, mas avalie. Mas ainda assim pode ter a ver com hábitos, né? Claro, exatamente. Pode ter com mudança de hábitos, né? Eu vou lhe confessar que eu tenho dificuldade de sono. Não é tão fácil para mim. Eu durmo e desperto com qualquer barulhinho. Acontece qualquer coisa no prédio. Minha mãe mora no mesmo prédio que eu. Ela não acorda. Meu marido não acorda. Os meus filhos não acordam. Eu acordo. Então, tudo me acorda facilmente. Eu tive uma doença grave aos 11 anos de idade e passei durante muito tempo, quase um ano no hospital. E o hospital não se dorme. Porque é muito barulho, a gente com dor, movimentação de profissionais da saúde, e eu tenho a impressão de que isso afetou muito meu sono. Aí eu vou te dar uma dica. Isso pode mesmo, mas procure a doutora Daniela Salvati, faça uma avaliação com ela que ela vai resolver teu problema. Vou seguir sua orientação. E olha que legal, a gente tem um relógio biológico, é o relógio sono-vigília, luz e escuridão. A melatonina é produzida quando começa a escurecer o dia, né? Então, se você pensar, tem um hormônio próprio para te dar sono, que é a melatonina, que vai deixar o teu ciclo biológico, o teu relógio biológico certinho. Então, você vai acordar melhor, daí você vai produzir o cortisol no pico. O cortisol é o nosso hormônio anti-inflamatório, e você volta a ter sono quando escurece. Então, por anos, o ser humano dormiu à noite e ficou acordado de dia. Será que nessa geração mudou tudo? Então, mas eu ia comentar justamente isso, porque às vezes pode ter a ver com hábitos. Eu treinava à noite. Treinava à noite e eu dormia pior. Eu passei a treinar às 7 horas da manhã. Eu chego na academia às 7 horas da manhã e hoje eu durmo muito melhor. Eu sinto que isso mudou na minha vida. Então, embora eu tenha algumas dificuldades, meu marido deitou, dormiu na hora. Já que citou a melatonina, doutora, eu tenho escutado de pacientes, assim, eu vejo que está aumentando o número de pacientes que usa melatonina. E por que isso está acontecendo? O que a gente fala é assim, ó. A luz, ela inibe a tua melatonina normal. Principalmente a luz azul, televisão, celular. TV, celular. Eu falo para o paciente, puxa vida, você está inibindo a tua melatonina e daí você vai lá e toma a melatonina? Você podia usar a sua mesmo. Por que você não usa a sua? Por que você não faz hábitos para dormir melhor? Quais são eles? Evitar exercício intenso, você falou, exercício intenso à noite, prejudica. Diminuir a luz do ambiente. Então, chegou lá perto, está escurecendo, 8 horas da noite, não deixa tudo aceso, vai diminuindo.
coloca luz amarela, tira as crianças da frente do celular, da TV, do tablet. Tenta fazer com que o ambiente fique mais calmo, evite cafeína, canela, pimenta, que são alimentos estimulantes, refeições muito grandes. Isso vai despertar. Então, quando eu faço um hábito do sono, eu falo para o paciente, tente dormir mais cedo, porque eu tenho o pico da produção da melatonina. Tente dormir mais cedo, faça isso e veja se você precisa de remédio. Porque é muito fácil o paciente chegar para mim e falar, doutora, eu estou com insônia. Então toma o Zolpidem. Pega a melatonina, né, que hoje você não consegue sem receita médica. Mas por que não incentivar o paciente a dormir melhor com a sua melatonina? Usar o que eu tenho em casa. Pronto. Aqui, em casa, sendo o meu corpo. Mas são dicas muito boas, hein, gente? Vamos começar a escurecer o ambiente, vamos diminuindo a luz. É o que chamam de higiene do sono? Isso mesmo. Então a gente começar como que, Manu? Eu não sabia desse termo, Manu. Olha, viu? Eu fiquei orgulhoso de você agora. Que bom, agora. Muito obrigada. Que bom que eu pude te ensinar uma coisinha. Não, eu aprendo muito com você. Hoje eu estou aprendendo muito aqui com a doutora Janaína. Gente, espero que vocês... essa é a finalidade desse podcast. Dar essas dicas que a gente pode usar no nosso dia a dia. E eu tenho certeza que você tem alguém com quem compartilhar isso. Porque a gente sempre tem alguém que dorme pouco. Por exemplo... eu acho assim, a gente vê uma pessoa que acha muito sonolenta. Será que essa pessoa é justamente porque ela não dorme bem, que ela parece muito sonolenta, ela está o dia inteiro dormindo? Sabe que eu tenho porque assim, eu gosto de dormir cedo quando eu posso. Eu gosto de dormir cedo. E eu tenho um primo que dorme muito tarde. Daí ele fala, mas como é que você consegue dormir cedo? Dormir cedo, eu falei, pô, é tão bom, no outro dia eu estou bem e tal. Aí ele começou a fazer esse exercício. E sabe que ele falou que mudou a vida dele. Ele se sente muito melhor para trabalhar. Muito melhor. E outra questão é assim, muitas esposas chegam com o marido que ronca. Então, às vezes, a pessoa ela não percebe que ela está roncando, que ela está tendo apneia, né? Ela não percebe que ela dorme mal. Mas tem gente que acorda até com o seu próprio ronco, né? Também. Olha, eu gostei dessa de fazer a polissonografia domiciliar. Em casa, porque você faz na sua cama, muda muito. Gostei. É ótimo. O meu marido já fez polissonografia e reclamou demais, porque tinha que ir lá, ficar num outro lugar, aparentemente dormiu muito pior do que estava. Manu, e ele é calmo, hein? Para ele reclamar. Não, o marido dela é muito calmo. Meu afilhado. É muito calmo. Mas assim, foi muito significativo na vida dele, porque identificou, ele vivia cansado durante o dia, e ele também é profissional da saúde, então isso é ruim, ele conseguiu tratar e mudar o perfil de vida dele. Eu acho até que ele podia agora dormir um pouquinho mais, mas né, ele achou que dormindo pouco já tá bom. Manu, e no contexto de cirurgia bariátrica, eu tive um paciente lá no instituto, muito obeso, muita apneia, pedi para ir lá no Instituto do Sono, fazer a polissono, fazer o tratamento. Eu consegui perder peso antes da bariátrica, com o CPAP. Então, o CPAP? Peraí, vamos apneia. Primeiro explicar o que é CPAP. Não, né? mas isso é importante. Isso é importante, porque eu até ia fazer uma pergunta agora, antes do CPAP, assim. Paciente que tem apneia, usou muito tempo o CPAP e, de repente, ele para de usar. E isso é um relato de um paciente. E ele começou a ter sonhos, ele acorda, acha que tem gente na casa dele. Pode ser? Alguma coisa relacionada com isso? Mas ele deixou de usar o CPAP porque ele passou a dormir melhor, porque ele emagreceu? Não, porque ele emagreceu e achou que não precisava mais. Mas provavelmente ele não fez uma poli para saber se podia, né? Vai repetir agora a polissonografia. Pode ter relação, doutor Nassif, não sei explicar certinho o porquê, né? Mas o que a gente percebe é assim, o começo do CPAP, que é um aparelho que o otorrino, profissional de sono, ele vai usar e indicar para quem tem apneia do sono. Que são essas paradas respiratórias. Parada respiratória, gente, pode morrer dormindo. De repente, o paciente obeso não respira à noite, para de respirar. Ele sempre fala, minha mulher cutuca para eu voltar a respirar. E se não tem uma mulher que cutuque, ele pode morrer dormindo. Mas aqui tá indo mais uma dica. Se você tem lá o marido, a esposa, o filho que faz ronca, essas paradas, ele tem que ser avaliado, né? Então... Mas não necessariamente o ronco significa apneia. Não, o ronco é aquele barulho horroroso que a mulher tem vontade de matar o marido. A apneia é quando ela fica preocupada. Parou de roncar. Meu marido parou de respirar. Ela percebe isso, aquele ronco para e ele para de respirar e ela cutuca o marido. E pode levar algum tempo. Claro. E tem paciente que tem
Muitas E, doutora, você apneias falou assim, por ele sono. pode morrer durante a noite, mas mais do que isso, essas paradas, peraí, o oxigênio tem que funcionar para o cérebro, tem que fazer o corpo funcionar. Se eu paro de respirar, eu posso ter lesões, Lógico. pequenas lesões. E você pode dormir durante o dia, só que tem paciente que dorme no volante. Ah, Então ele pode causar acidente. Mas essa apneia, mas eu conheço pacientes que dormem no volante, que tem essa queixa, então não precisa estar relacionada sempre com a obesidade. Não. Isso é Nem importante. sempre, Não, nem não. sempre Então, tá, às vezes a pessoa é magra, né? Mas isso é importante a gente dizer que isso nós não estamos falando aqui só referente a pessoas que têm com obesidade. certeza, a gente está falando, por isso que eu falei lá no começo, que atinge a todos nós. Com certeza você já teve uma noite mal dormida, mas se ela costuma se repetir, vale a pena avaliar, né? Doutora, e assim, outro tipo de fragmentação do sono. Eu tenho um tempo lá para dormir à noite, mas não foi suficiente. E eu faço uma siesta, como os europeus fazem. Ela é positiva? Ela é desde que ela não substitua o teu sono noturno, tá? Então aquela história de a semana inteira eu durmo mal e eu vou dormir mais durante compensar no final de semana? Não existe isso, não vai trazer benefício você compensar. A siesta, sim, ela melhora a saúde do coração. Dormir um pouquinho depois do almoço. Claro que não é dormir muito, cochilos grandes prejudicam o sono noturno, mas você dormir um pouquinho é ótimo para o coração. Especialmente, acho que para quem criança, que está em crescimento, acho que é bem positivo. Ótimo, né? Claro. Cada fase da vida tem a sua quantidade e a qualidade de sono. Né? Então, crianças dormem muito mais do que os adultos. Adolescentes, gente, isso é bem importante. Adolescente precisa dormir mais. Claro que ele tem que dormir mais cedo, né? E aí pega que o adolescente às vezes quer dormir menos, até muitas vezes ligado a jogos, né? Vira noites, né? Por causa de jogos, e aí? Gente, isso daí, olha, por exemplo, na pandemia eu peguei várias mães que falavam, não, doutora, eu deixei ele jogar a noite inteira. Gente, por favor, você está privando ele do hormônio do crescimento, de hormônios que vão melhorar a saúde do coração. Agora a Sociedade Americana do Coração colocou o sono como um dos 8 itens essenciais para o coração. Olha que show. E não vale esse a pena. Adolescente, ele dorme tarde e daí a mãe acorda ele cedo porque ele tem que ir para a escola. Claro, dorme cedo, tenta dormir antes. E se o adolescente, naquele dia, ele pode dormir mais tarde, deixa ele dormir mais tarde. Tanto que as escolas estão tentando mudar o horário. Para as 9 horas. Para as 9 horas. Porque eles entenderam isso. O adolescente precisa dormir mais. Tem muita gente que só vai funcionar lá depois das 8, né? Eu mesmo falo que eu vou para academia às 7 horas da manhã, eu fico abismada que chega uma mulher lá, ela fala sem parar. Eu falo, da onde que ela tem tanta conversa às 7 horas da manhã, né? Então, acho que cada um tem ali, eu achei muito legal você falar dos adolescentes, né? E hoje, a gente achava que não, mas hoje até as crianças estão dormindo muito mal e pouco. Por quê? Porque a gente achou, a nossa geração como pais, acha que dormir é perda de tempo. Não entende a importância do sono para uma criança. Outra pesquisa que eu li também foi que pouquíssimos pais entenderam e correlacionaram a falta de sono com baixo rendimento escolar. O que é um sono de má qualidade para uma criança? Ela ter pesadelo, ela fazer xixi à noite dormindo, quando ela já não tem mais idade para fazer, ela ter terror noturno, ter sonambulismo, todas essas questões vão fazer o quê? Com que a criança durma mal. Isso muitas vezes precisa, inclusive, da ajuda de um psicólogo. Então, Sim, claro. Importante a gente pensar sobre isso, né? Então o pai tem que ficar atento. E você falou uma coisa que é muito importante, que é cada vez mais comum, né? É a doença depressão, né? E às vezes a gente não liga a quantidade de sono, a qualidade de sono. Mas eu estava só relembrando quando a doutora Janine falou do celular, mas o celular talvez seja a coisa que está mais presente na mão das crianças pequenininhas, nas Só crianças. delas ou nossa também? Não, nossa também, mas nós ainda usamos um pouco para o trabalho. Mas o celular está cada vez mais presente na mão de todas as pessoas. Você vai num restaurante, tem um casal com uma criança Estão os três no celular. Ou estão os três no celular, ou o casal conversando e a criança com o celular. Quer dizer, para eles, né? E sabe quanto tempo a Sociedade Brasileira de Pediatria permite celular para uma criança abaixo de 2 anos? Eu não permitiria nada. Zero. Zero, tá vendo? Então, meu filho sabe, eu acho tão engraçado ele falar, meu filho sabe fazer isso aqui. Nasceu inteligente. Gente, que movimento é esse? Quanta coisa ela deixa de aprender com os pais conversando à mesa. Não, e esses jogos depois, putz.
Os jogos que trazem trauma, que prejudicam o sono, porque são violentos. E hoje, assim, cada vez menos socialização. Muito. Não sabe conversar com as pessoas. E a pandemia não contribuiu sabe. muito para isso. As pessoas não comem. A doutora falou uma coisa muito importante. As famílias não comem mais junto à mesa e deixam de dialogar, de esperar um pelo outro, de ensinar. A gente aprendia isso, né? A mesa, a mãe ensinava. Usa o talher dessa forma, não coma de boca, não fale de boca cheia. Tinha muitas coisas que aprendiam. E isso se priva quando a gente... Manu, isso tá ligado à obesidade, sabia? Você comer sem prestar atenção ao que se come. Televisão ligada. TV ligada, celular. Então, eles falam hoje assim, comer com atenção plena. Por quê? Porque quando você come com o celular, você come mais. Você não percebe o que você come. Então, desligar o celular e aquele momento é da comida. Como que eu vou ensinar uma criança a comer direito? Se ela nem sabe o que ela está comendo. Sim. O pai tá o tempo inteiro no celular. É verdade. Então, tudo isso não é só o sono, né? É a gente saber que a nossa geração tem que dar valor ao que os nossos antepassados davam. Com certeza. É muita Manu, coisa que a gente aprendeu. Enriquecedor esse bate-papo. Tomamos umas broncas também. Não, eu já vou sair daqui me corrigindo já no caminho. Muito obrigada, doutora Janaína. Nada, foi muito, gente. muito bom recebê-la. Foi muito gratificante. E assim, a gente precisa que a doutora volte. Tá bom? Eu volto. Sim. Prazer, gente. Eu até escrevo isso, sabe, Manu? Olha, você leia aqui. Leia o papel, Manu. Ó, tá vendo? Eu sempre faço essa propaganda. Ele escreveu no papel, volta! Isso aí. Muito obrigada, doutora. Muito bom tê-la aqui. Muito obrigada, doutor Nassif, por a gente poder proporcionar para essas pessoas que nos assistem tanto conteúdo. Então, olha, assim, eu saí daqui muito grata. Foi realmente muito bom tê-la aqui. Obrigada, doutor Nassif. Espero que a voz, todos... né? Não, tá muito boa. Espero que todos tenham aproveitado. Eu acho que agora, esse bate-papo aqui vai ter muitas perguntas. E como a gente falou... Vocês podem reforçar o REM e não REM, sabe? Porque a gente explica lá, escrito, tudo direitinho. Como a gente falou de sono, eu sei que problemas, situações complicadas, às vezes tiram o sono da gente, né? E eles são fortes influenciadores do nosso sono. E por isso eu quero contar o meu segredo, quando eu não deixar ser afetada por isso. Que embora eu falei que eu tenho facilidade de acordar, eu me sinto satisfeita de que eu tenho essa fuga aqui, né? Eu quero terminar, então, lendo o Salmo 62, versículo 5, que diz assim: somente em Deus encontro paz, nele ponho a minha esperança. É nele que eu tenho paz, é nele que eu tenho minha esperança, porque a gente não precisa olhar para as circunstâncias e sim para ele. Amém. Então eu quero agradecê-los. Muito obrigada, muito Tchau, obrigada. gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.